Gostaria de agradecer a presença da Ana Teixeira, que está com essa exposição, né? Da Galciane Neves, também a curadora, e a vocês que vieram para o Conversa na Exposição. Obrigada. Boa noite. Obrigada a presença de todas e todos. Obrigada, Ana, pelo convite. Assim fica melhor, gente? Tá. Então, muito obrigada a presença de todas e todos. Obrigada, Ana, pelo convite, pela parceria e pela intensidade da troca. Foram meses em que muitos e-mails foram e vieram, muitos detalhes foram percorridos. O tempo de montagem não se restringiu a esses dias que a gente ficou aqui, né? Os trabalhos estão mesmo em gestação há bastante tempo. E muito obrigada pela confiança. A gente pensou numa conversa mesmo, então é para a gente estar juntos, não é... A gente gostaria muito que vocês também perguntassem e que vocês também relatassem de alguma maneira a experiência de vocês com os trabalhos e com o espaço, né? Mas para introduzir algumas coisas, a gente achou que seria interessante ressaltar alguns aspectos do processo de montagem e do processo de constituição dessa mostra da Ana. Então, acho que um primeiro aspecto a ser ressaltado seria exatamente o processo de seleção das obras, que exatamente contribuiu para uma articulação expográfica e para uma outra experiência de contágio dos trabalhos da Ana, né? Então, a gente partiu de um olhar panorâmico e, ao mesmo tempo, muito minucioso, que atravessou esses 20 anos de percurso de produção da Ana. Um guia, né, uma bússola muito importante para a gente foi o livro da Ana, Para que Algo Aconteça, lançado em dezembro do ano passado, em dezembro de 2018. Obviamente, a gente se debruçou muito sobre os trabalhos e conversou muito, mas o livro foi uma bússola importante, já que ali tinha uma organização dos trabalhos, uma organização de imagens também, que era importante até para a gente olhar de novo para os trabalhos, né? Outro aspecto que foi muito importante e que foi basilar e um alicerce para a exposição é esse trabalho que vocês estão vendo aqui atrás da gente, o Cala a Boca Já Morreu. Ele é um trabalho feito aqui no Maria Antônia, né? Ele começou na praça lá embaixo, então acho que também tudo que esse trabalho suscitou e a experiência de troca com as 41 mulheres também foi bastante importante para a Ana. Definir o que estaria aqui na sala, entender uma espécie de clima da exposição. Obviamente, esse clima da exposição foi muito atravessado pelo momento político que a gente está vivendo, o que também serviu para a gente se ambientar e se contextualizar. Tem música lá fora. Outra coisa que também é bem importante para essa exposição, e eu acho que é um gesto bem caro para a Ana, são os processos de tradução das obras. Né? Eu digo tradução porque tem uma espécie de refeitura, de atualização de muitos trabalhos que, por exemplo, aconteceram na rua e em outros contextos, e a Ana dizia, mas eu não tenho o que apresentar. Então, esses trabalhos estavam realmente arquivados, acumulados e guardados como registro. Então, um outro ponto a se ressaltar é, de fato, uma problematização por parte da Ana da noção de registro e também em criar em cima de
de tantos resíduos poéticos que ela arquivou ao longo desses 20 anos, né? Algumas coisas, muitas que sobraram, né, Ana? Então, acho que isso é uma espécie de pontuações importantes para o processo de seleção de obras e para a expografia, enfim, para a composição desse espaço. Eu estou só fazendo um breve apanhado, acho que a Ana pode detalhar mais isso também, e acho que também a gente abre para que vocês perguntem, e o interessante é a gente colocar isso em debate, porque também eu acho que é um momento que esses aspectos têm um alcance muito processual e muito íntimo ainda, né, Ana? De uma conversa de 2 aqui, sei lá, de 3, né? Porque o Joelson, que estava junto com a gente, que foi o designer e responsável por grande parte das coisas que estão aqui da expografia, também foi um interlocutor bastante importante. Outro aspecto, outro dado que a gente gostaria de ressaltar sobre o título da exposição. É tarde, mas ainda temos tempo. O título foi uma proposta da Ana. Acho que a exposição nasceu depois do título, né? O título foi meio a ponta de lança da exposição. Segundo ela, veio de uma frase que eu disse, mas eu não lembro. Eu não lembro disso, mas enfim, as duas se apaixonaram pela ideia, a gente se apaixonou por esse tarde, meio que rima com o caos que a gente está vivendo, mas que apesar de tudo, a gente ainda tem alguma esperança que a gente possa respirar e conspirar, né, Ana? Esse título também, né, composto de 2 orações, ele nos provocou muito a pensar na contradição e na oposição dessas 2 frases, né? Assim, é tarde, mas ainda vamos lá, né? E ele também nos propôs mecanismos que estão na exposição, né? Uma espécie de camada que está na exposição muito importante, também, tanto do ponto de vista do processo da Ana, em deslocar, em traduzir os trabalhos para cá, para dentro dessa sala. Então, tem um tempo reinventado dos processos, dos registros acumulados, dos resíduos acumulados. Se deve também a esse tempo que a gente poderia chamar de tarde, mas que quando os trabalhos vêm à tona novamente, eles respiram com outro ar, com outro tempo de encontro. Então, essa é uma das dimensões de tempo que a gente gostaria de ressaltar. E uma outra dimensão do tempo, que também é bastante importante para nós duas, é a gente pensar que, sim, é tarde, porque a gente tem uma urgência e uma angústia, mas que convoca o nosso desejo de agir a qualquer momento, a qualquer custo, né? Então, o título da exposição é esse segundo aspecto, e essas noções de tempo e experiências de tempo circulam o título da exposição, e é um dos nossos pilares mais importantes. Dito isso, pelo menos para mim, Ana, eu não te falei ainda isso, mas para mim eu tive uma experiência de reencontro com os trabalhos. E foi muito importante estar junto aqui, porque a gente não tinha visto nada pronto, né, Ana? Nem no espaço, nem no ateliê, nem numa dimensão de croquis. Na verdade, era tudo a tela do computador que mostrava para a gente. E é interessante a gente pensar que quase todos os trabalhos que estão aqui, eles têm uma aparição inédita, né? Com exceção de 3, a Ana apontou hoje para mim, assim, o carrinho de identidade, né? Já existia dessa maneira, já existia com essa materialidade.
As boias já foram apresentadas no SESC, na piscina, então elas já tinham essa materialidade, mas o contexto realmente altera tudo. E o áudio que está na sacada ali fora foi apresentado uma vez. Com exceção desses 3, que tem uma materialidade já reconhecida e já experimentada pela Ana, tudo que a gente está vendo aqui está sendo visto pela primeira vez. Foi apresentado pela primeira vez e tem essa aparição de tradução, como eu estava falando para vocês, né, de uma espécie de atualização dos trabalhos, de atualização das experiências, de atualização das convocatórias e ações da Ana. Acho que esse tempo de tradução fundamenta muito a materialização dos trabalhos. É também um aspecto que a gente poderia aprofundar e descrever. Eu aproveito porque o Augusto de Campos tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está vendo aqui, que é sobre tradução, quando ele diz: tudo o que me é dito, tudo que eu leio, me aparece como devendo ser traduzido. Então, acho que não só os trabalhos que existiam em forma de registro ou na memória da Ana, mas mesmo as pessoas que ela ouviu, as pessoas com quem ela experimentou as vivências, isso tudo se transformou numa espécie de matéria-prima de tradução para o trabalho da Ana, né? A outra coisa que eu acho que também pode ser uma perspectiva de leitura para a gente pensar essa exposição como uma ação, um acontecimento. Eu disse para a Ana hoje, assim, a sensação que eu tenho é que cada trabalho aqui traz uma pequena multidão, né? As mulheres que estão aqui atrás da gente, essas 41 mulheres e todas essas frases, o inventário de todas essas ações que estão ali em forma de instrução e que cada vez que alguém pensar em executar ou executar, essas ações vão acontecer de uma maneira diferente. Então, esses fazeres também são uma pequena multidão. As palavras dos carimbos, cada vez que alguém carimba o próprio corpo e sai andando por aí, também são palavras multidões. As combinações que podem ser feitas entre os advérbios das boias também são uma pequena multidão. A linha de sonhos que está aqui, né, também é uma pequena multidão de pessoas que participaram do trabalho, da experiência. Enfim, fiquei pensando nessas pequenas multidões que habitam cada trabalho. E aí, para sinalizar um pouco essa discussão, lembrei de um texto até meio óbvio do Antônio Negri, que se chama Para uma Definição Ontológica de Multidão, e que eu acho que casa muito com o que a Ana está pensando quando ela propõe cada ação ou quando ela revisita cada ação para trazer os trabalhos para cá. O trecho abro aspas, multidão, palavra que para ser necessita de uma dimensão empírica da realidade. A multidão é um conjunto de singularidades. Multidão é o conceito de uma potência. Somente analisando a cooperação, podemos com efeito descobrir que o todo de singularidades produz além da medida. Esta potência não deseja apenas se expandir, mas, acima de tudo, quer se corporificar. Acho que tem a ver. Acho que é isso, é um brevíssimo apanhado, é uma nota de rodapé ao que vocês estão vendo, assim, ainda muito incipiente, mas acho que a Ana pode falar um pouco mais do processo. A gente queria muito que vocês participassem da conversa, então levantem as mãos, participem. A vontade de conversar é muito nossa também. Obrigada. Obrigada, Gal. Bom, começo falando também que eu só tenho a agradecer pela parceria, e foi muito importante revisitar esses trabalhos. Então, a gente realmente teve, né, nós ficamos nessa dupla
pensando aquilo tudo, olhando para o livro e falando o que daqui dá para sair, ser traduzido em forma de outra maneira. Que isso era uma coisa que veio da Gal como um desafio para mim. Olha para cada um desses trabalhos que estão no livro, nesses 20 anos. E o livro que eu esqueci de trazer, para levar bronca da minha mulher, mas é verdade, eu esqueci. E aí a Gal me propôs, olha para cada um desses trabalhos e pensa como eles podem ser traduzidos, revisitados, transformados. E foi na conversa, foi assim, trocando ideias, e algumas ideias aqui são da Gal. A faixa, por exemplo, é uma ideia da Gal, e não tenho problema nenhum em assumir isso, porque é uma parceria que eu acho que todo curador deveria ter. Antes fosse, sabe, que toda curadoria pudesse ser essa parceria, essa troca. Porque posso dizer que esse trabalho é teu, você ressignificou ele, dando essa ideia. Para ela, o texto da Gal que está no meu livro, ela fala dessa frase, que era parte de uma performance que eu fiz em 2010, na Galeria Baró, numa exposição que se chamava Não Mais, Mas Ainda, e era sobre o luto. Eu perdi o meu segundo marido, e quando ele faleceu foi um baque muito grande. Conviver com a ausência cotidianamente foi uma coisa que mudou minha vida. Eu dizia que eu comecei a tomar café da manhã com a ausência, e isso tinha um peso muito grande. Então eu passei o primeiro ano do luto escrevendo e desenhando absurdamente, compulsivamente, obsessivamente, desenhando e escrevendo, fazendo um diário que se chamava Das Minhas Manhãs Sem Você. E no final acabei fazendo uma performance que se chamava Falta-me Qualquer Coisa que Seja Feita de Vento. Essa frase me surgiu a partir de um texto do Antônio Lobo Antunes, nas crônicas do Antônio Lobo Antunes. Ela não é assim, é inventada a partir dele. E eu fiz uma... Não está dando para ouvir? Bom, aí era uma performance na qual eu ficava inflando bexigas pretas e pendurando-as, enquanto o texto que está ali no áudio era passado em alto, em volume alto, enquanto durante os 22 minutos que dura o texto, eu inflei as bexigas e fui pendurando-as, formando um corpo preto de bexigas, que ficou até o final da exposição lá, e foi... murchando, elas foram murchando. Ele morreu de um transplante dos pulmões, né? Ele transplantou os 2 pulmões. Então, era simbólico para mim aquelas bexigas cheias e depois elas irem murchando como o pulmão, né? A coisa de inflar. Foi uma performance muito forte para mim, eu nunca mais quis refazê-la. E eu fiz depois disso um filme que se chama Ainda, que pode ser visto no Vimeo. E agora ele está em cartaz na Bienal de Curitiba. Mas aqui está traduzido com a frase que nomeia a performance, né? E eu gostei muito dela gritando aqui no meio da sala, sabe? Em contraste com as mulheres que estão... Né, os gritos das mulheres que são um pouco mais... são pequenos em relação ao tamanho mesmo, mas que são tão potentes quanto, né? Essa conversa das palavras aqui, eu achei que a gente conseguiu dar conta de colocar, porque são muitos trabalhos com palavras, né? A ideia de pôr as boias no chão é outra coisa que sempre me atraiu. Toda vez, elas já foram 4 vezes para piscinas dos Sescs, do interior e daqui de São Paulo. E aí, só que nos Sescs eu coloco 150 boias, com 14 advérbios diferentes. E aí eu sempre, quando eu estou inflando as boias e coloco elas no chão antes delas irem para a piscina, eu sempre achava, nossa, eu queria um dia pôr no chão essas boias. E que elas deixassem de ter o uso que elas têm na piscina, né? Então aqui também é mais uma realização. A ideia do Empresto Meus Olhos foi minha e do meu filho, que editou o filme junto comigo, filmou e editou junto comigo. E eu também estou muito feliz de conseguir mostrar esse trabalho, que é um trabalho que nunca tinha sido mostrado, porque ele é realmente uma experiência de quem participou. Aqui tem uma pessoa, a Yara participou desse trabalho, eu emprestei meus olhos para ela para ver coisas numa viagem até o Uruguai. E aí, quem participou do projeto recebia de volta uma caixinha com
com o que eu vi para essa pessoa, mas eu nunca tinha contado sobre ele, e eu fiquei feliz de entender que ele é um relato. Ele não pode ser nada mais do que um relato, porque toda vez que eu conto sobre ele, as pessoas falam: uau, que bonito isso, que bacana isso. E eu falava: mas então, é bacana, mas não dá para mostrar. E por fim eu consegui mostrar, também graças à parceria com meu filho. E como a Gal falou, outra parceria muito importante foi do Joe e o Joelson Bugila, que é o designer dessa exposição inteira e do meu livro também. Tem o dedo dele em cada detalhe, tudo que é gráfico aqui tem o dedo do Joey. E infelizmente ele está morando na Holanda, não está aqui com a gente agora, mas fez tudo de longe mesmo e foi super eficiente. Então é uma parceria privilegiada que eu tive com a Gal e o Joey.